Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, verso 1. Nós hoje vamos iniciar, irmãos, o capítulo 20 da Confissão de Fé, que fala da liberdade cristã e da liberdade de consciência. E o verso inicial que nós leremos é exatamente este. Gálatas 5, verso 1. O irmão Diácono Jeremias, por certo, já colocou aí no grupo da igreja o capítulo da Confissão de Fé. Mas se você tiver acesso, você já abre aí sua Confissão de Fé, capítulo 20, seção 1. Vamos iniciar hoje, tá bom? Vamos orar antes de lermos. Querido Deus, nosso Pai, nos reunir neste local separado para o Teu serviço, na comunhão dos santos e na mediação do Senhor Jesus Cristo, é uma grande bênção que o Senhor nos concede. Louvado seja o Senhor por isto. Pedimos, Pai, que o Senhor, o Espírito, haja em nós e nos conduza e nos ilumine, a fim de que possamos compreender esta doutrina à luz da Tua palavra, certamente. E com isto, ó Deus, não somente obtermos este conhecimento, mas vermos a verdade do Senhor atuando em nós e nos transformando à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim, para que me seja dada fidelidade, ó Deus, na leitura, explicação e aplicação da Tua palavra. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém. Meus irmãos, como cristãos que somos, nós temos da parte do Senhor liberdade. E é importante que a gente afirme e reafirme isto, sobretudo em contraposição a um pensamento comum, porém errôneo à luz da Escritura, que é o que alguns advogam, a existência ainda de livre-arbítrio. Nós não temos mais livre-arbítrio. Toda a humanidade perdeu quando Adão, nosso primeiro pai, caiu. Não há mais essa possibilidade. Todavia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e tão somente pela obra de Cristo Jesus, Deus nos deu um grande benefício, que foi a liberdade em Cristo Jesus. Alguns até chamam de liberdade cristã. E é importante que a gente destaque isso, porque o que vamos falar hoje diz respeito exatamente a este último, a liberdade cristã. O que é que eu e você temos como expressão da graça de Deus para a nossa vida, e isso por meio da obra de Cristo Jesus? Qual é a forma com que nos relacionamos com o Senhor a partir da lei? Quais são as escolhas que podemos e devemos fazer também a partir da lei, a partir também deste novo relacionamento com Cristo Jesus? Tudo isso é de grande importância para todos nós, para que a gente não acabe por incorrer em muitos erros com os quais a Escritura já lidou, e um deles é exatamente este que está aqui no texto que acabamos de ler, de Gálatas capítulo 5, verso 1. Uma vez que nós fomos libertos pelo Senhor e libertos para o Senhor, corremos o risco de novamente nos colocar debaixo de jugo de escravidão. E isso na medida em que desprezamos ao Senhor e a sua palavra, e adotamos e abraçamos
a prática de coisas que Deus não recomenda mais ou que nunca recomendou. Como é o exemplo, por favor, abra sua Bíblia, que temos em Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreve esta igreja, ele alerta aqueles irmãos com relação ao uso da sua liberdade em Cristo Jesus, fazendo-os atentar para o fato de que eles não são mais escravos dos rudimentos antigos e nem de novas teorias, invenções ou pensamentos humanos. E ele diz no capítulo 2, verso 16 o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E ainda mais, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E ainda no verso número 20, ele completa dizendo: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E aí ele vai estipular agora uma série de coisas que são agora postas pelos homens também, além daquelas que foram prescritas outrora para o povo do Senhor, mas que tiveram o seu fim em Jesus Cristo. Então, eu e você, como cristãos, nós precisamos entender isto. O que é esta liberdade cristã, do que de fato somos livres e como em Cristo, portanto, como cristãos regenerados, nós podemos e devemos fazer uso desta liberdade. A nossa confissão de fé, já na seção 1, estabelece esse conceito e também elenca, enumera, pontua quais são os benefícios que Cristo conquistou para nós, benefícios de pessoas livres nele. E aí eu quero ler do jeito que está aí, por favor, atente para a sua confissão de fé. Diz assim, ó: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em... Então, a primeira coisa que você tem que ter noção é que você só goza de liberdade porque Cristo e somente Ele comprou esta liberdade. Ninguém é livre por si mesmo. Ninguém teria condições de pagar o preço para ser livre. E lembremos que todos nós éramos escravos e estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, se algum homem desejou ser livre e quem sabe até pensou em fazer algo para ser livre, certamente ele não conseguiria fazer isso, em hipótese alguma. Por quê? Porque a liberdade que pode ser conquistada é tão somente aquela que temos em Jesus Cristo. E aí vem a seguinte questão: quando foi que Cristo comprou esta liberdade? Onde foi que Ele pagou? E aí eu queria, por favor, que você voltasse mais uma vez os seus olhos para Colossenses, verso de número 13 do capítulo 2, e acompanhe a leitura que farei deste verso até o verso 15, Colossenses 2, 13 a 15, abriram? Ok? Então eu vou ler, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, agora observe bem, perdoando todos os nossos delitos. Ok? Todos. Esse perdão aqui, irmãos, é exatamente aquilo que nos faz livres em Cristo Jesus. O perdão está relacionado a uma dívida, algo que precisaria ser pago. Eu estava diante do Senhor endividado, uma dívida de tamanho eterno. Então, esta dívida, ela foi cancelada. Veja o verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente aonde? Na cruz. Então, o pagamento da minha dívida, o preço da minha liberdade foi pago por Jesus aonde? Na cruz. Então vamos pensar, se a cruz foi o expediente divino para esse pagamento, no dia que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ao lado dele também tínhamos 2 outros homens sendo crucificados, não é verdade? Inclusive, eles falavam contra Cristo, mas logo depois um, disse o quê? Não temes, estando tu debaixo de igual sentença? Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Qual foi a palavra de Cristo para ele? Hoje mesmo estarás comigo no... Então, se aqueles homens pudessem pagar a sua dívida, teriam feito, porque morreram na cruz também. Isso não aconteceu. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, por favor, abra a sua Bíblia, de Colossenses, verso de número 13, diz algo que é também muito importante no que diz respeito à liberdade, e que está diretamente relacionado com a obra de Cristo. Eu queria que vocês lessem, por favor, Colossenses 1, 13 e 14. O que é dito? Ele... Então, quando Cristo morreu por mim, Ele conquistou para mim esta liberdade. E aí, então, nós fomos trazidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que a sua liberdade em Cristo foi paga pelo próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Rei Jesus. Você não pagou por sua liberdade. E isso é muito importante sido prático, diretamente pelo seguinte: se você foi liberto por Cristo, quem é que deve dizer a você o que você deve fazer com a sua liberdade? Vou repetir a pergunta. Se você foi liberto por Cristo, quem é que deve dizer a você o que você tem que fazer com a sua liberdade? Aquele que pagou por você. Então eu não sou livre para fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo, quem sabe até o que outros dizem. Eu tenho liberdade em Cristo para fazer aquilo que Cristo, que conquistou a minha liberdade, pagando por mim, preço de sangue na cruz, diz que eu tenho que fazer. Isso muda tudo, não muda não? Porque na cabeça de alguns, a liberdade é a licença para fazer o que quiser. E não é. E se não, viraria o quê? Libertinagem. Nós não somos livres para nos tornar libertinos. Nós somos livres para vivermos em Cristo e fazermos a vontade de Cristo e de ninguém mais. Então, é importante que você atente para isto. Está claro? Voltando os olhos para a nossa confissão de fé, tirando-os da Escritura, lembramos agora o seguinte: então, a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem libertos, primeira coisa, do delito do pecado. Esta é a primeira coisa que Cristo nos liberta, do delito do pecado. Ele nos liberta do pecado. Então, nós não somos mais o quê? Escravos do pecado. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Abriram? Vou ler a partir do verso de número 12. Ok?
Romanos 6,12. Diz assim, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas o quê? Paixões. Antes de ser liberto, eu era escravo de quem? Do pecado, do mundo, do maligno. Fazia o que era próprio destas coisas. Agora que eu fui liberto em Cristo, não deve reinar em mim o quê? O pecado. Então eu não estou mais debaixo do reinado do pecado, porque eu fui liberto em Cristo Jesus. Então ele diz, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora preste atenção nisso aqui. A quem eu obedeço, deste eu sou o quê? Escravo, servo. Então, se Cristo me libertou e comprou essa liberdade para mim, agora eu sou servo, escravo de Cristo. E uma vez que Ele me libertou, tirando-me do império das trevas, Colossenses 1, 12 e 13, não é? E me levou para o reino do Filho do seu amor, o Senhor fez isso comigo, então agora eu não mais sou escravo do pecado, agora eu sou servo de Cristo Jesus, e o pecado não deve reinar em mim, de modo a obedecer às suas o quê? Paixões. Ficou claro isso aqui? Voltemos os olhos mais uma vez para o texto, verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, ó, a iniquidade do pecado. Mas, ó, se eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou servo de Cristo. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora leiam juntos o verso 14. Porque o pecado, pois não estáis. Então a graça que ele está falando aqui é a graça do Evangelho. É a graça de Cristo Jesus na nossa vida, a partir da obra maravilhosa que Ele realizou no Calvário, vertendo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados e para nos fazer livres. Então a primeira coisa que Cristo conquista para mim, irmãos, é sermos libertos do delito do quê? Do pecado. Então um crente, ele não é mais o quê? Escravo do pecado. Isso quer dizer que ele não peca? Sim ou não? Não. E qual é a diferença? É que ele não mais está o quê? Como escravo. Então agora ele tem todo o expediente divino para dizer o quê? Não. Antes ele tinha? Não. Estava morto. Agora em Cristo ele tem. Está claro? Segunda coisa que Cristo nos deu como graça, não é? Morrendo por nós. Ele nos livrou da ira condenatória de Deus. A liberdade que Deus nos deu em Cristo nos fez o quê? Que saíssemos debaixo da ira de Deus. Agora abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 1. Veja qual era o nosso estado e o que aconteceu quando nós fomos conduzidos por Cristo a esta nova condição. Efésios 2. Ele vos deu vida, já falei sobre essa parte inicial aqui, não vou entrar novamente. Agora veja, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora lê o verso 3. Entre os quais, segundo, pronto. Então nós éramos o quê? Como escravos?
filhos da ira. Quando Cristo nos liberta, nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de quê? Do amor. Amor por meio de quem? De Cristo. E aí, se você observar o verso 4, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a segunda coisa que Cristo nos deu como livres nele foi o quê? Sairmos debaixo da ira condenatória do Senhor. E aí eu pergunto aos irmãos: algum ser humano esteve fora, não me refiro a Deus homem, tá? Por conta do seu pecado, deste estado de ira do Senhor contra ele? Nenhum. Todos nós éramos filhos de quê? Da ira. Mas em Jesus, por causa do que ele fez, o preço que ele pagou, hoje nós somos filhos do amor. Onde esse amor foi evidenciado? Na cruz do Calvário. Quando ele morreu por mim, para me salvar, para me libertar. Ficou claro? Então ele me liberta dos delitos do pecado e ele me liberta também da ira de Deus. Então ele me tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Ok? Agora a questão é: quem recebeu essa ira em meu lugar? Quem? Onde? Ele merecia? Não. Mas ele recebeu em meu lugar. A ira que era contra mim foi contra ele. Há uma carta na Bíblia, Filemon, abra por favor aí, em que nós temos essa transição perfeita, tomada a partir do exemplo de Filemon. Onésimo saiu, escravo fujão, né, com dívidas com o seu senhor, que era Filemon. Providencialmente ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, ouve o evangelho, é convertido, regenerado, e agora, como salvo, ele sabe que tem pendências, e ele, tendo confessado o seu pecado, sabe que tem que fazer a reparação do dano causado, só que ele não tem como. Mas aí o apóstolo Paulo disse: você vai voltar para o seu senhor para fazer o pagamento disso aqui. Mas como, Paulo? Aí Paulo escreve uma carta, e nesta carta endereçada a Filemon, ele faz uma colocação muito importante dessa relação substitutiva. Ele vai pagar pelo que Onésimo deve, tá? Então, por favor, Filemon, verso 18. Então lembra bem dessa expressão aqui que é muito importante, ó. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, agora veja bem essa expressão final, isso é muito importante, ó. Lança tudo em minha conta. Quem fez isso? Paulo pegou essa ideia de Cristo e aplicou no seu relacionamento. Veja, os efeitos benéficos da obra de Cristo, me tirando debaixo desse endividamento dentro do Senhor, da ira dele sobre mim, Paulo aplicou isso nos relacionamentos. Então, para que você fique bem, bote tudo em minha conta e vocês restauram a paz, eu vou pagar. Ele diz, verso 19, leiam aí juntos: eu, Paulo, eu pagarei, para não te alegar. Que bênção, não é? Então o evangelho da graça aplicado aos nossos relacionamentos. Eu vou pagar, foi isso que Cristo fez. Por isso que hoje nós não somos filhos da ira, somos filhos de quê? Do amor. Não é lindo isso? Então ele me livrou do delito do pecado e me livrou debaixo da ira de Deus estável, e agora eu sou filho do seu
amor. Ok? Terceira coisa, vamos voltar lá para a nossa confissão de fé. Ele também me livrou da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo. Qual era a maldição da lei moral, irmãos? Aquela alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Pecou, morreu. Mas você morreu? Você nasceu morto. Mas para ser salvo você morreu? Não. Então quem foi que te livrou da maldição da lei? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele se colocou nesse estado de humilhação, sob a lei, cumpriu tudo que a lei ordenava, foi julgado, sentenciado, condenado, morto, por causa da minha transgressão. Então, quando Cristo me liberta, ele me liberta da maldição da lei, no sentido de que hoje, se eu transgredir a lei do Senhor, sua lei moral, eu não morro mais. Não há mais esse juízo condenatório. Por quê? Porque alguém já morreu em meu lugar. Isso me dá o direito de sair pecando? Não. Mas eu tenho agora a consciência de que aquele juízo que pesava sobre mim não está mais, porque alguém morreu por mim. Então, abra sua Bíblia no texto que eu até vou falar hoje, Mateus 27, se o Senhor Deus permitir. Mateus capítulo 27. O Senhor Jesus Cristo já tinha passado pelo julgamento perante o Sinédrio e foi condenado por blasfêmia, mas este era um juízo religioso. Ele precisava, para morrer na cruz, passar também pelo juízo civil. Então, de sorte que em nenhuma lei ele foi condenado justamente, todos injustos. Foi acusado de blasfêmia, ele não blasfemou. E agora estava sendo acusado de uma incitação, uma insurreição contra Roma, o que se constituía numa transgressão de uma lei moral, inclusive. Qual mandamento? A honra a pai e mãe, quinto mandamento. Mas aí, quando Cristo está em meio ao julgamento, irmãos, capítulo 27, por favor, veja comigo, chama a atenção duas coisas, verso 19, presta atenção, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolva com esse o quê? Justo. De alguma forma, Deus falou com essa mulher, providencialmente, e ela fez essa declaração sobre ele, que Jesus Cristo era o quê? Justo. Agora vá para o verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, agora leiam juntos, estou inocente do sangue deste justo. Não é? Está aí, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. E isso caiu mesmo, isso aconteceu depois. Mas o que é que ele é dito? O que é dito sobre Cristo? Que ele era o quê? Justo. Ou seja, a condenação pela quebra da lei, que deveria incidir sobre mim, não veio sobre mim, eternamente. Veio sobre quem? Sobre Cristo. Então, quando Cristo me concede essa liberdade, ele também me livra da maldição da lei, o quê? Moral. De sorte que, como eu disse agora há pouco, a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Você morre quando você peca, você fica triste. O Espírito Santo de Deus agindo em você. Mas você confessa. Quando você confessa o seu pecado, é porque você está fiado em quem? E aqui eu vou insistir em mais uma coisa que a gente tem que aprender, e se estiver esquecendo, não pode mais. Quando eu vou orar, eu sempre oro na mediação de Cristo. Eu não posso orar a parte da mediação de Cristo, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Paulo escreveu isso para Timóteo.
Então, quando eu vou confessar o meu pecado, eu estou admitindo: Senhor, eu quebrei a lei moral e eu sou passivo de condenação. Mas em Cristo, que foi condenado por mim, eu te peço perdão. E por que Deus me perdoa? Porque Ele está vendo, Deus está vendo a sinceridade do meu coração. Não. Porque Ele está olhando-me através do Calvário, daquele que me libertou da maldição da lei. Então, por isso eu tenho a garantia deste perdão. E aí Ele me livrou também do quê? Do poder deste mundo. Abra a Bíblia aí, por favor, em Romanos, capítulo 12. De que Ele me libertou? Olha lá, primeiro, do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei e do poder deste mundo. Quando você chega em Romanos 12, esse é um ponto do texto da epístola muito importante, porque o apóstolo Paulo vem de uma doxologia agradecendo a Deus pela obra da redenção, a maravilhosa obra da redenção, algo que somente Deus para mostrar e fazer, e a partir daí ele vai mostrar qual é a implicação do evangelho, da graça na minha vida. E a primeira coisa que ele me diz é que eu devo apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, está ok? Está vendo aí? Romanos 12, 1. Mas no verso de número 2, ele diz uma coisa muito importante, que aponta para a liberdade que nós temos. Pense comigo, em Efésios 2 diz que a gente fazia no mundo o quê? A vontade da carne, do príncipe da potestade do ar e do mundo, porque éramos escravos. Mas uma vez que eu estou liberto em Cristo Jesus, eu não mais preciso me amoldar a este mundo. Tanto é que no verso 2 ele diz, e não vos conformeis com este, ou seja, não tome a forma do mundo não. Um homem que não foi liberto em Cristo, ele pode, por ter liberdade, conforme alguns dizem, não se amoldar ao mundo? Não, porque ele vai fazer o que é próprio. Um homem mundano vai viver como mundano. Ele não tem como fazer diferente, porque ele é um escravo do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando Cristo me liberta, Ele me liberta para não mais viver como escravo do mundo. Por isso que Ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo que, irmãos? Pela renovação da vossa mente. Como é que um homem que é escravo vai ser liberto do mundo? Não pode. Ele vai viver de acordo com o mundo. Agora veja Efésios, por favor, capítulo 4. Tome nota desses textos, porque nem todos estão nas referências da confissão, tá? Efésios capítulo 4. Essa porção é a segunda vez que o apóstolo Paulo descreve um homem em escravidão, tá? A primeira foi no capítulo 2, agora no capítulo 4 é o segundo momento em que ele escreve a escravidão do homem. No verso 17, você vai ver aqui como é que anda um homem no mundo, ok? E nós não somos mais assim. Então, vejam só, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Agora veja, na vaidade dos seus próprios pensamentos, primeira característica. Segundo, obscurecidos de entendimento. Terceiro, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de o quê? Impureza. Então, irmãos, é importante que você entenda isso. Quando Cristo me libertou, Ele também me libertou do mundo. Eu não mais sou escravo do mundo.
Eu não mais advogo os valores do mundo. Eu não mais pratico as coisas do mundo. Eu não tenho mais a forma do mundo. Porque agora eu sou cidadão de uma outra pátria. Qual é a pátria? Celestial. E isso é muito preocupante, irmãos, porque às vezes a gente tem crentes, ou pelo menos se dizem, né, que vivem como mundanos. Faz até o jargão, perdoa aqui, diácono Raimundo Filho e Raimundo Paz, a ideia, né, do crente Raimundo, deram até nome, que é um pé na igreja e outro aonde? No mundo. Mas Cristo não te libertou para ficar um pé lá ou pecar. Ele libertou para você ser cidadão do céu. Seus valores são outros. Sua mente é outra. Seu palavreado é outro. Seus sentimentos devem ser outros. Todos santificados pelo Senhor. Todos orientados pela palavra do Senhor. Não tenham mais essa prisão. Agora, uma coisa pode acontecer, que é aquilo que nós lemos no primeiro verso de hoje. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos ponhais de novo debaixo de quê? Jugo de escravidão. Você abraçar tantas coisas, se miscuir tanto com elas, que daqui a pouco já não distingue mais. E aí você está debaixo da mesma escravidão que outrora esteve antes de Cristo Jesus. Então, ele me liberta também o quê? Do poder deste mundo. A outra coisa que ele me liberta também é do cativeiro de Satanás. Irmãos, quando algumas pessoas ouvem falar de Satanás, ficam até preocupadas, né? Não gostam de ouvir esse nome, mas isso é uma verdade. Aquele que é escravo do pecado é também do mundo e é também de quem? De Satanás, pois faz o que lhe é próprio. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Judas. Abriram? Verso 5. Abriram? Por favor. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, veja a ideia, o quê? O povo foi liberto. Estava cativo, foi liberto. Tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o dia, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: Senhor, te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Agora lê o verso 12. Estes... Prossegue. Ondas. Esses são servos de quem? Fazem isso porque são servos de quem? Satanás.
Cristo nos liberta do poder de Satanás. Agora a luta continua. Tanto é que ele diz: tomai-vos ou revesti-vos da armadura de Deus. Mas ele me liberta disso. Satanás veio fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Quando Cristo me liberta, Satanás não tem mais poder sobre mim. Ficou claro? E aqui uma coisa rapidinha. Pastor, será que crente fica possesso? Impossível. Não vou entrar no âmbito do descrente, tá? Isso é um tema para outra aula. Mas é impossível. Porque Cristo libertou de uma vez por todas. Então não há possessão de crente. Não vou falar do descrente. Não há. Então tem crente que fica morto de medo do diabo. Por que isso se você não é mais escravo dele? Você não está debaixo do domínio dele. Você está agora debaixo do domínio de Deus. Ele é o seu Senhor, o Senhor é o seu Senhor. Ninguém mais. Não sei se foi Lutero que disse que até o diabo é diabo de Deus. Agora me vê, essa foi Lutero? Pronto. Até o diabo é diabo de Deus. Então, Cristo conquistou isso para mim. Me libertou do pecado, da condenação da lei moral e me libertou também do quê? Do domínio de Satanás na minha vida. Não tem mais. Tinha, não tem mais. Ficou claro, queridos? Alguma pergunta? Alguma consideração? Estou recapitulando. Delito do pecado, fomos libertados da ira condenatória de Deus, da maldição da lei. Ok? Ó, tudo isso da parte de Deus. Delito do pecado, ira condenatória, maldição da lei. Fomos libertos do nosso pecado, também, somos livres desse poder deste mundo e também do cativeiro de Satanás. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos 7 agora. Romanos. Vamos ver 2 textos. Esse primeiro. Abriram? Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reveio o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, está olhando para o Éden, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecente do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Então, eu tomei conhecimento de que era pecador por causa da lei. Só que quando Cristo me tira debaixo da condenação da lei, Ele também já não me faz escravo de quê? Do pecado. Então, eu saí debaixo da escravidão do pecado. Não sou mais escravo do pecado. Vocês têm alguma pergunta? A Diácono Raimundo Filho. Pastor, tomando por base a questão de Efésios ali 2, a partir do 1, quando a gente leva isso para os infantos, para as crianças, como vê essa questão também, elas já nascem debaixo da ira de Deus? Tudo. Ela já nasce com um pacote completo. Só não teve a oportunidade de pecar ainda. Mas ela já nasce em pecado. Mas logo nas primeiras semanas ali, primeiros dias, você já vê a manifestação desse pecado. Ou não? Quem tem filho pequeno aí já teve. Você conseguiu ver nos primeiros dias de vida o pecado nele? Sim ou não? Ou não viu?
Você olhar para ele e dizer, ah, meu santinho, homem, nunca pecou, isso é uma alma pura. Não, ele já recebeu toda a carga de Adão, então ele já nasce morto em delitos e pecados, escravo de si mesmo, escravo do mundo e escravo de Satanás. Ele já nasce assim. E em pecado me concebeu. Então no ato da concepção já recebe o pacote completo, é o combo do inferno. Já nasce caído. Por isso você precisa evangelizar seu filho. Nós precisamos, porque ele precisa ouvir o evangelho para que ele seja salvo, crendo em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Agora, logicamente que a prática do pecado se dá na medida em que ele, eu vou usar aqui um referencial, que ele dá, quando ele vê a luz, você já percebe. Mas algumas mães refletem até que dentro da barriga mesmo o menino já apronta, né? Eu não sou mãe, não tive essa experiência, nem posso, aquela ideia de mãe é quem dá a luz, eu não posso dar a luz mesmo, né? Não vou dar nunca. Então, a mãe sabe aí, a criança. Às vezes a mãe passa a mão na barriga, meu filho, se acalme. Parece que o menino está nervoso dentro da barriga, ou a menina. Aí ele se acalma, vai conversando ali com o bebê na barriga. Então, se fizer um raio-x espiritual, talvez na barriga já peque, porque ele já tem todo o ferramental para isso. Não falta nada. Então ele já nasce assim. Portanto, se ele nasce assim, ele já nasce com a necessidade de ser liberto por Cristo Jesus. Entendeu? Diga, por favor. Todos. Exatamente. Por favor, meu filho. Só um instante, pastor. Tranquilo, repete, tá? O senhor reenfatizou aí a questão do pecado moral, do aspecto da moralidade do pecado nele. Logo ele nasce, começa a praticar o pecado. Mas outra evidência, ao mesmo tempo, são os efeitos noéticos do pecado na criança. Na concepção, ele pode, por exemplo, uma concepção que não prospera, isso. natimorto. O que é isso? É o dano do pecado. Ou então, uma má formação congênita. Tudo ou, isso. se não uma coisa tão severa, aqueles distúrbios fisiológicos menores que a criança experimenta, que são, obviamente, uma evidência de que ele está debaixo dos efeitos da queda. Perfeito. E depois que nasce a mesma coisa, as doenças, as cólicas, tudo isso evidencia que ele é um pecador. Exato. Porque ele está debaixo de todos os efeitos noéticos do pecado. Então, tanto do ponto de vista moral, quanto dos efeitos do pecado nele. Sobre o físico. Sobre, inclusive, o físico, que evidencia os efeitos noéticos do pecado. Perfeito. Isso se dá por uma razão muito simples. Sua constituição e a minha. Corpo e o quê? E alma. Então, o pecado afetou o corpo? Sim ou não? E a alma? Olha aqui, ó, cabelo branco, ó. Velhice. Alguém hoje acordou com alguma dor? Corpo feito da queda. Aí como é que a pessoa diz que não é pecador? Se ela olha no espelho, ela já se enxerga. Então não tem como fugir disso. Tanto na alma quanto no corpo, os efeitos do pecado. Por isso que nós precisamos de Cristo para nos libertar. Não esqueçam disso, tá? Retomando. Agora, o texto nos diz aí o seguinte, que ele nos livrou do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Cristo conquistou isso para nós. Abra a Bíblia agora em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Eu vou ler a partir dos 50, mas todo esse capítulo vai falar sobre os efeitos da ressurreição de Cristo em nosso benefício, da sua obra,
inclusive nos restaurando também, tá? Então, vamos lá. Isto afirmo, irmãos, verso 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Se ele disse mistério, não é mais mistério, tá? Ele revelou o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Verso 52 agora. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. São benefícios que Cristo conquistou para mim. Aí ele diz mais, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Agora leiam juntos. Tragada. Prossegue. Onde está? O aguilhão da morte. Agora todos juntos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor. Então, quando Cristo nos faz livre, essa liberdade atinge a eternidade. Então, nós já experimentamos os efeitos dessa liberdade aqui e experimentaremos perfeita e plenamente e eternamente aonde? Na glória eterna. Bendito seja Deus por isso. Aí eu pergunto para você, não é uma coisa boa, abençoada ser alguém livre? Uma bênção. Experimentar isto agora e ter a convicção que a glória eterna me aguarda também como alguém livre em Cristo Jesus. Isso é um grande privilégio que Deus nos concede. Mas tem uma outra coisa também que Ele me concede, por meio desta liberdade. É o livre acesso a Deus. Agora vamos para Hebreus, por favor, capítulo 4. Se eu tivesse condenado, teria eu livre acesso a Deus? Não. Só apareceria diante de Deus para ser julgado e condenado. Mas uma vez que eu estou agora livre em Cristo, e sou livre em Cristo, dois textos nos ajudam a compreender este livre acesso. Primeiro, Hebreus 4,14. Leiam juntos aí, o que é dito? Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, confirmou. Porque não temos acheguemo-nos em ocasião, liberdade para chegar ao Pai. Quem conquistou para mim? Jesus. Agora Hebreus 10, vamos lá, verso 19. Mesmo texto, verso 19. Tendo, pois, irmãos, posso ler? Pode? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua, a carne dele que foi rasgada, temos acesso. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água o quê? Pura. Quem fez isso? Jesus. Então hoje eu e você podemos chegar diante do Pai. Somos livres para isto. Por isso que Ele nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus. Então eu preciso de Cristo,
que me liberta para que eu tenha acesso ao Pai. Tá bom? Bênção. Agora, essa liberdade também me faz uma coisa maravilhosa, que é prestar uma nova obediência ao Senhor. Porque antes eu não vivia morto em delitos e pecados, vivendo do meu jeito. Agora em Cristo liberto e tendo acesso ao Pai, eu posso prestar o quê? Uma nova obediência. Abra uma Bíblia aí em Lucas 19. O que seria, pastor, essa nova obediência? Seria uma vida agora pautada pelos valores de Deus, pelos mandamentos do Senhor. Então você tem um homem que era um ladrão, Zaqueu, publicano, que ele foi salvo, foi liberto em Cristo. E uma vez que ele foi liberto em Cristo, não é? Ele agora vive uma nova vida em Cristo, uma nova obediência, ok? Ele vai obedecer agora para ser salvo, ou ele vai obedecer porque é salvo? Porque é salvo, nova obediência, pelo novo e vivo caminho, pelo único e suficiente sacrifício, que é o de Cristo. Então em Lucas 19, verso 8 a 10, nós lemos assim, ó: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de... Agora lê o 10. Olha aí, nova obediência. Foi salvo, vive agora em obediência aos preceitos do Senhor. Outro que experimentou isso, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1. Versos 12 e 13. Abriram? 1 Timóteo 1, 12 e 13. Olha o que é dito. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora observe bem. Como eu era, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo, o quê? Então eu era assim, fazia estas coisas, agora não faço mais. Uma nova obediência, perfeita em Cristo. Então quando Deus olha para mim, quando Ele olha para nós agora, aquilo que nós fazemos, seguindo a sua palavra, não é que a minha vida é perfeita, embora busque isto, não que eu já tenha obtido, Paulo diz isso em Filipenses, mas prossigo para o alvo. Então, não obti isso, mas eu prossigo. Mas quando Deus olhar para mim, Ele precisa ver perfeição. E quem é que se interpõe? Cristo, o sangue dele, e Ele me fez livre para obedecer a Deus. Isso é maravilhoso. Livres para obedecer. Lembra que no início eu falei assim, presbítero Paulo? Irmãos, tem gente aí que acha que está livre para fazer o que quiser. Não. Você é livre para esta nova obediência em Cristo, para fazer aquilo que Ele ordenou em sua palavra. Abra a Bíblia aí, por favor, em Gálatas 5. Note bem esse aspecto. Cinco 13. Abriram? Gálatas 5:13. Posso ler? Olha o que é dito, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ó, fostes chamados o quê? Ótimo. Mas qual é o problema? Vem no porém.
O que é que diz o porém? Lê aí. Porém, pronto, então a graça de Deus não é uma graça que me conduz à libertinagem. Eu não sou salvo para fazer aquilo que desonra a Deus. Eu sou salvo para fazer aquilo que Deus ordena em sua palavra por meio dos seus mandamentos. O que eu não podia fazer antes, quando era escravo do pecado, do mundo e do maligno. Então Deus me liberta para viver em obediência. Uma nova obediência. Por que nova? Porque tinha velha. Dos rudimentos antigos, da minha condição anterior. Nova porque está agora em Cristo Jesus. Até aqui, alguma pergunta? Alguma consideração? Nada? Ótimo. Agora lembre bem de um detalhe. Pastor, antigamente eu obedecia com medo de receber ataque, com medo da punição. Essa nova obediência me faz agora obedecer motivado pelo quê? Por quê? Pelo amor, a gratidão ao Senhor. Então por que eu obedeço agora? Não é mais aquele temor servil, mas é o amor a Jesus. Então por que você deve obedecer a Deus hoje? Porque você ama a Jesus e é grato a Ele pelo que você recebeu dele. Não é por outra coisa. Essa é a causa primária. Eu amo a Jesus, por isso eu obedeço. Porque entendo o que Ele fez por mim. E essa nova obediência me faz pensar desta forma: uma vez que eu tenho um livre acesso, eu não sou mais movido por um medo servil, mas por um amor filial e espírito voluntário. Quem é que me obriga agora? É a minha consciência diante de Deus. Nós obedecemos a Deus porque entendemos o que Ele fez por nós. Porque Ele nos amou, nós o amamos. Disse na semana passada e repito agora: qual é a maior expressão de amor que você pode dar pelo Senhor? Obedecê-lo. Por isso que eu não sou livre para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do modo como eu quero, quando eu quero. Não, eu sou livre para fazer as coisas como Deus ordena que eu faça. Essa é a liberdade que eu e você desfrutamos em Jesus Cristo. Antes não tínhamos isso, porque éramos escravos. Finalizando, irmãos, essa parte de hoje, todos esses privilégios, os crentes da antiga aliança também tinham na perspectiva do Evangelho. Hoje nós temos, por causa do Evangelho que veio e deu a sua vida por nós, o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos em maior medida, né? Porque as comunicações da graça são maiores do que eram no passado. Então, se aqueles crentes já tinham essa perspectiva, imaginemos nós hoje, que temos o Cristo que veio e que cumpriu a sua palavra, cumpriu a sua missão, deu a sua vida para nos resgatar. De sorte, meus irmãos, que tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus, os crentes da nova aliança são ainda mais abençoados do que os anteriores. Isso se vê em alguma medida no texto de Hebreus, por favor, capítulo 11. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Aqueles crentes no passado, que são conhecidos heróis da fé, eles viviam, na expectativa do Cristo que viria e que veio. Verso 39, Hebreus 11, 39. Diz assim, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé,
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Agora observe bem, ó. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que por eles, sem nós, não fossem o quê? Então veja, ó, eles receberam grandes bênçãos e foram salvos, irmãos nossos, mas nós muito mais. Muito mais. Eles criam no Cristo que viria, nós cremos naquele que veio e virá uma segunda vez. Eles tinham todos aqueles ritos lá para serem conduzidos na adoração ao Senhor. Nós hoje temos a simplicidade do Evangelho, a palavra de Deus pregada e 2 sacramentos apenas: o rito de iniciação através do batismo e aquele que nos confirma em Cristo Jesus, todas as vezes que participamos, trazendo à memória o que Ele fez por nós, que é o da ceia do Senhor. Simples, mas comunicando graças preciosas do Jesus que veio e habitou entre nós, encarnado, e deu a sua vida para nos libertar. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: se você é crente, está aqui hoje pela manhã, você tem esse benefício da parte do Senhor, você é livre em Cristo. Você não é mais um escravo do pecado. Você não é escravo do mundo, você não é escravo de Satanás, você agora é um servo de Cristo. Entenda isso. Agora, tome o cuidado que o apóstolo Paulo recomendou àqueles crentes na Galácia: não vos ponhais de novo em julgo de escravidão. Cuidado com isso. Então, se você é livre, o que está lhe aprisionando? Qual é o seu Senhor, que não o Senhor, que está lhe fazendo novamente viver debaixo desse jugo de escravidão? Pense sobre isto. Essa é uma reflexão pessoal, íntima. Peça a Deus: Senhor, o que está me aprisionando? Se eu sou livre, porque eu estou preso a isso? Às vezes você está preso a uma pessoa, às vezes você está preso a um estado, não é? Que você tanto deseja ter ou permanecer nele. Às vezes você está preso a um desejo, a um objeto. Vai saber, nosso coração sendo uma fábrica de ídolos, a possibilidade até de um panteão de deuses. Mas não fique escravizado a isso, você está liberto em Cristo. Então identifique e combata. Combata isso com as armas do Senhor, porque você é livre em Jesus. A outra coisa que eu queria para finalizar é o seguinte: agradeça a Deus por essa liberdade, louve ao Senhor, bendiga o nome do nosso Deus. Quantas coisas boas Deus fez conosco por meio de Cristo, não foi? Nos libertou desse cativeiro, nos tirou debaixo da sua ira, nos deu livre acesso, nos deu uma nova relação com a lei, para que a gente possa agora obedecer por amor a Ele. Tanta coisa boa que Deus nos deu. O que nós temos que fazer, meus irmãos? Agradecer a Deus, louvar ao Senhor, bendizer o seu nome, porque Ele é maravilhoso e tem feito maravilhas em nós e no nosso meio. Diante disso, consiga agora entender, pelo menos em parte, a gratidão, né, que o apóstolo Paulo demonstrou em Romanos 11, quando ele, trazendo essa doxologia, falou acerca desta obra maravilhosa de salvação, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro dê a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus, porque nos fez livres em Cristo Jesus. Que você viva assim, meu filho, experimentando a bênção de ter acesso ao nosso Deus em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.